Meus amados, abram comigo no livro de Deuteronômio, no 6º capítulo. E acompanhem comigo a leitura dos versículos 4 ao 9. Deuteronômio, no 6º capítulo, dos versículos 4 ao 9. Bom, enquanto os irmãos abrem no texto, sei que alguns já haviam notado que já há alguns meses eu venho mancando aqui um pouco. E tem piorado um pouco agora, é por isso que eu estou com essa minha nova amiga aqui do lado, essa bengala. E adianto para os irmãos, quem tocar em mim, pega, viu? Brincadeira, não pode tocar em mim, não tem problema nenhum. Foi a recomendação médica usar a bengala para poder distribuir realmente melhor o peso, para não piorar também para a outra perna. Essa semana, se Deus quiser, eu devo fazer uma ressonância da coluna para ver se há alguma coisa lá dentro, se tem algum CD, hernia de disco, né? A gente está na era do CD, então ver se tem algum CD lá dentro que tenha que talvez fazer o tratamento. Peço a oração dos irmãos para que Deus dê graça para restaurar, porque realmente incomoda muito, muito mesmo. Então acompanhe comigo Deuteronômio 6º capítulo, dos versículos 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar uma vez mais. Te clamamos ao Senhor por tua graça e teu favor mais uma vez. Que o teu Espírito Santo, Pai, eu aqui uno minha oração com a oração do teu filho, presbítero Wilson, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale a cada um dos nossos corações, por tua graça e favor, para a glória do teu nome, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Dá-nos a graça do arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Como já foi também falado, né, pelo presbítero Fernando Guerra, Deuteronômio significa a repetição das leis, ou repetição das leis. Uma geração nova, que já estava ali agora crescida, a maioria deles ou não nasceu no Egito, ou então era muito criança ainda quando saiu do Egito, e muitos haviam nascido lá no próprio deserto. Estavam agora ouvindo de Moisés novamente a lei. 40 anos já haviam se passado ali, e eles estavam agora dentro dessa geração, repetindo a lei do Senhor, para que eles já tivessem a lei do Senhor em seu coração. E Moisés, enquanto fala no seu discurso, ou nos seus discursos, né, durante o livro de Deuteronômio, ele lembra a essa geração nova que os pais deles haviam falhado. Por isso eles haviam perecido ali durante aquele período no deserto. Os que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nenhum dos outros entrou. Todos eles morreram. E morreram por quê? Porque foram rebeldes contra o Senhor. Desobedeceram ao Senhor. Não deram ouvidos à lei do Senhor e queriam seguir o seu próprio coração. E queriam que Deus aceitasse isso. Meus irmãos, que fique uma coisa muito clara, que a Bíblia já nos ensina desde o começo. Deus não negocia a sua lei com ninguém. Deus não negocia os seus mandamentos com absolutamente ninguém. E para que você tenha ideia da dimensão disso, o seu filho, o seu único filho, morreu para satisfazer a sua justiça. Ele não abriu mão, alguém tinha que morrer. E ele deu o seu próprio filho para isso. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A palavra de Deus é clara em mostrar isso para nós desde o começo. Então, Moisés também foi um tipo de Cristo. Ele foi um tipo de regente, de governante do povo. Ele foi profeta e também foi sacerdote, de certa forma. Quantas vezes ele intercedeu ao Senhor pelo povo? Quantas vezes Cristo também fez isso? E melhor, continua fazendo isso por nós, por mim e por você hoje, à destra do Pai. Então Moisés foi usado por Deus para fazer isso, para repetir a lei ao povo, para instruir o povo nesse momento
que eles já estavam prestes a entrar na terra prometida. Nós temos que olhar para Deuteronômio, de certa forma, e perceber nesse livro um tipo de estatuto e confissão de fé de Israel. Se observarmos numa leitura atenta do Antigo Testamento, por exemplo, nos Salmos e nos Profetas, inclusive no Novo Testamento, nós vamos perceber muitas citações de Deuteronômio. Os poetas, os profetas recorreram a Deuteronômio. Também os apóstolos, eles recorreram a Deuteronômio, porque ficou um livro marcado. Por quê? Porque ele foi um tipo de resumo do que foi estabelecido em Êxodo, Levítico e Números. A repetição da lei. É por isso que ele era tão citado, era tão procurado e usado durante a revelação progressiva do Senhor ao seu povo. Então, eu quero aqui que vocês percebam também que é claro que em Deuteronômio há também o desenvolvimento dessa lei. Essa lei foi desenvolvida também e ampliada em algumas coisas no livro de Deuteronômio. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre o seguinte tema: os mandamentos do Senhor para a família. Os mandamentos do Senhor para a família. Então, aqui em primeiro lugar, os mandamentos do Senhor para a família deveriam ser vivenciados pelos pais. Gravem isso no coração de vocês. Os mandamentos do Senhor para a família, aqui em Deuteronômio, deveriam ser vivenciados pelos pais. Dos versículos 4 ao 6 fica muito claro. Acompanhe comigo novamente. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se você fizer uma leitura no capítulo anterior, 5º capítulo, você vai perceber que do versículos 1 ao 33, Moisés está aqui repetindo os mandamentos do Senhor a esse povo. Então ele pronunciou para aquela geração que não havia conhecido o Egito, novamente, os mandamentos do Senhor que havia sido transmitido para aquela geração que saiu do Egito, mas que insistiu em rebeldia, em se rebelar contra e em não cumprir os mandamentos do Senhor. O temor de Deus no coração seria o princípio mais poderoso para que eles obedecessem ao Senhor. Sim, o temor. E temos que novamente lembrar que temor não quer dizer medo. Temor não é igual a medo. Medo gera insegurança. A vida talvez esteja em perigo, ou se pensa isso. Medo de perda, de prejuízo ou de algo. Mas temor é diferente. Temor, a partir das Escrituras, de como o Senhor o coloca para nós, temor tem a ver com não desagradar aquele a quem nós amamos. No caso, o Senhor. Temor é reverenciá-lo como o Criador de tudo, como o dono, como o libertador, como o salvador do seu povo, como aquele que providencia tudo de que o seu povo necessita. E para aquele que faz tudo isso por eles, eles deveriam temer, mas o temor em não desagradá-lo, em não desobedecê-lo. Isso é o que deveria ser implantado no coração. É por isso que Moisés enfatiza aqui: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso deveria ser vivenciado pelos pais, eles deveriam ter isso. É fundamental que não somente os pais, mas também os filhos temam ao Senhor e guardem isso no coração. Mas os filhos só vão fazer se os pais o fizerem. Já conversamos sobre isso aqui algumas vezes. Algumas pessoas, às vezes, não demoram muito em reconhecer, às vezes, se você é filho, que você é filho do teu pai ou da tua mãe. Às vezes, no convívio, alguém olha, igualzinho ao pai, faz a mesma coisa, do mesmo jeito. Algumas coisas são até genéticas, mas outras são da convivência mesmo, não tem jeito. Não se enganem. Os filhos vão reproduzir aquilo que os pais fizerem. Você pode ter um ano duro de ensino, de educação, você alistou, até chorou, educando, corrigindo. Mas basta você fazer algo errado uma vez, e teu filho vai aprender. E você vai ter mais um ano de trabalho, talvez, para tirar aquele um momento em que você errou e teu filho estava ali vendo, filmando tudo. Porque eles filmam tudo. Às vezes estão ali com um carrinho, com a boneca brincando, né, cantando, mas o olho está aqui no canto, olhando papai e mamãe. Percebendo tudo, ligados em tudo, não perdem nada. Eles são assim.
Os mandamentos do Senhor são princípios fundamentais para a vida do homem. Por que fundamentais? O decálogo, como chamamos de 10 mandamentos, ele ali resume nisso, nas 2 tábuas. Como deve ser o relacionamento nosso com Deus e depois nosso com o nosso semelhante. Foi por isso que Cristo afirmou para aquele escriba que quis testá-lo. Olha, tu conhece os mandamentos, né? Ele perguntou a Cristo, qual o maior mandamento? Porque os fariseus, saduceus e escribas tinham mais de 1000 mandamentos que eles estabeleceram por questão de tradução, por tradição humana deles. E o Senhor então disse, olha, o maior mandamento é este. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, teu entendimento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo afirma o que no final? Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Tudo isso, todos os mandamentos seriam resumidos, ou melhor dizendo, seriam encaminhados para serem cumpridos se esses 2 fossem cumpridos. E fica claro uma outra coisa. O relacionamento que há entre nós, na família, na igreja, na sociedade, ele vai ser bem vivido se o relacionamento com Deus for bem feito, se ele for vivido primeiro. É por isso que ele coloca, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Isso vem primeiro, porque Deus sempre vem primeiro. Ele sempre vem primeiro. E os filhos de vocês vão perceber se vocês realmente levam a Deus a sério, se vocês colocam Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Esses mandamentos deveriam ser cumpridos pelos pais e depois vivenciados e ensinados aos filhos. Começando pelos mais velhos, homens, mulheres, os pais, os filhos e por toda a descendência. Então, como vimos, a primeira tábua, ela se refere a Deus, vai do primeiro mandamento ao 4º. E a segunda tábua, do 6º ao 10º, se refere ao nosso próximo. No 4º versículo, quando ele coloca aqui, que nós conhecemos como o Shema, né, a grande convocação, né, o chamado para a atenção do povo, se divide em 2 partes. Primeiro, declarando quem Deus é, dizendo quem Deus é. Olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E segundo, uma ordem para como agir à luz dessa declaração. É um chamado para que o povo lembrasse quem é que está falando com eles. Simplesmente o único Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Então nada poderia ser mais profundo, mais significativo e digno de atenção do que ouvir aquilo que Deus, o único Senhor, tem a dizer para o seu povo. E aí no 5º versículo ele vai dizer o que é que o Senhor ordena, o que é que ele requer do seu povo. Conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração. Isso envolve todo o intelecto, toda a alma. Isso envolve as emoções, os sentimentos, toda a força. O corpo em ação, com todas as suas habilidades e possibilidades. Todo o nosso ser, tudo que compõe o que é o ser humano, deveria ser colocado para amar ao Senhor e servi-lo de todo o coração. E isso era extremamente importante para ficar no coração daquela geração. Porque eles iam adentrar numa terra cheia de povos pagãos, cheio de povos que adoravam outros deuses e que iriam influenciar o povo de Deus para se desviar do seu caminho, como o fizeram muitas vezes, porque o povo não deu ouvidos à lei do Senhor. É a maior responsabilidade do homem e é a natureza do relacionamento entre Deus e o seu povo. O Senhor escolheu o seu povo para que este povo o amasse. Isso deve fazer parte do meu coração e do teu coração. Todas as coisas que eu e você intentarmos fazer, elas têm que levar Deus em consideração, têm que considerar amá-lo, servi-lo de todo o coração, com tudo o que temos e somos, que Ele tem nos dado. Não pode ser diferente para aquele que diz ser do povo de Deus. Não tem como ser diferente. Então lembre-se, os mandamentos do Senhor para a família, em primeiro lugar, deveriam ser vivenciados pelos pais. E em segundo lugar, os mandamentos do Senhor para a família deveriam ser inculcados aos filhos. Dos versículos 7º ao 9º. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O nosso Deus foi muito claro com o seu povo.
E ele deu toda a instrução que o seu povo precisava para que cumprisse os seus mandamentos. Como aprender isso? Como ter isso agora, fazendo parte de mim? Vamos tomar aqui uma figura, um exemplo. Quando você tem que lidar com uma disciplina ou com alguma matéria que requer conhecimentos prévios, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer muito bem a base. Por exemplo, se for na área de cálculos, você tem que conhecer bem todas as fórmulas, para que então consiga a resolução. Me permitam colocar isso, eu nunca esqueci de um período ainda, eu sou da época do ginásio ainda, então na 8ª série, nós tivemos um assunto em matemática, que foi o monstro daquele ano para todo mundo. Que foi, que era, né, equações irracionais redutíveis ao segundo grau. Quem gosta de matemática sabe o que eu estou dizendo. Então você tinha que pegar uma equação irracional, com variantes, e você tinha que deduzi-la para uma equação de segundo grau, para então, com a outra fórmula, resolver. Mas para que isso acontecesse, você teria que conhecer um assunto chamado polinômio. Se você não tivesse estudado, você não conseguiria compreender essa disciplina. Foi o que eu tive que fazer na época. Tive que ir para aula particular para aprender polinômios, para poder ali fechar aquela lacuna e conseguir então desenvolver essa disciplina. Não há como querermos colocar em prática os mandamentos do Senhor se nós não os conhecermos. Se não dedicarmos tempo para conhecê-los, nós não vamos conseguir cumprir. O que foi que Deus providenciou para isso? Olha, deixa em lugares visíveis, que você possa ver todos os dias, o tempo todo. Isso foi desde colocar nos umbrais das portas, colocar ali onde fosse visível, e até em si mesmo, na testa e colocar na mão, para não esquecer, para ter visível o tempo todo. Como é que nós hoje vamos conhecer o mandamento do Senhor se estamos preocupados com outras coisas? Não que não devamos nos preocupar com elas, devemos sim, mas não em detrimento de conhecer os mandamentos do Senhor. Não podemos negociar isso. Isso é sério demais, meus irmãos. Muitos pais têm enfrentado problemas com seus filhos, e problemas sérios, porque os seus filhos não conhecem os mandamentos do Senhor. E sabe por quê? Porque muito provavelmente você também não conhece os mandamentos do Senhor. O conhecer vai além do decorar. O conhecer tem a ver com a prática. O conhecer tem a ver com aquilo que toma o meu coração, com aquilo que toma o meu pensamento todos os dias. Tem a ver com aquilo que me motiva a viver, com aquilo que me faz acordar e pelo que eu vou querer viver a minha vida toda. O teu filho percebe você acordando assim para adorar a Deus, em tua vida como um todo? O teu filho te vê lendo a palavra do Senhor? O teu filho te vê orando, você ora com ele, você o ensina a orar? Quantas vezes você para durante o dia para pelo menos contar uma história da Bíblia para o teu filho, para a tua filha ou para os teus filhos? Há algum momento em que você pare durante o dia para agradecer? Dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um dia de veste, de alimento. Obrigado pela tua provisão em mais um dia. O teu filho te vê fazendo essas coisas. Você faz essas coisas com ele. Como é que eles vão conhecer o mandamento do Senhor se você não conhece? É impossível. E muitos hoje estão enfrentando problemas por conta dessa lacuna do passado. Necessariamente, talvez não tenha sido culpa de alguns. Talvez o filho ou a filha, às vezes pela própria rebelião do coração, decidiu seguir. Talvez tenha sido isso. Conhecer ao Senhor deve ser o maior propósito da nossa vida. Conhecê-lo e aprender a amá-lo deve ser o maior propósito da nossa vida. Se não for, precisamos chegar nisso. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude para nos fazer chegar, então, a esse objetivo de vida.
para que tenhamos essa motivação no coração. Porque tudo em nossa vida vai fluir de acordo com a sua vontade a partir disso. Nossa vida, para ser vivida em plenitude aqui, o quanto seja possível, depende de conhecer ao Senhor, de amá-lo e viver debaixo dos seus mandamentos. Os pais devem vivenciar isso e depois devem inculcar isso aos seus filhos. Cada pai e mãe deve se empenhar, se esforçar mesmo. Exige esforço, trabalho árduo, pesado, para ensinar os seus filhos a conhecerem ao Senhor e amarem ao Senhor. Deveria ser padrão para os filhos. Os pais deveriam ser padrão para os filhos. Para olharem a vida dos seus pais, para que quando os pais falassem, repreendessem, corrigissem e dessem uma ordem, eles olhassem com propriedade e dissessem: sim, papai, sim, mamãe. Mas até que cheguem a esse nível, há que haver muita paciência, longanimidade. Eu sei que algumas mulheres aqui já adquiriram esse livro, um livro para as mães, intitulado assim: Não me faça contar até 3. Algumas mulheres já adquiriram esse livro aqui, eu até recomendo para algumas mães que talvez estejam aí em apuros. O título é esse: Não me faça contar até 3. Pronto, pergunte a Vanessa, que ela vai dizer para você que livro é esse, certo? Vocês sabem bem, criar filhos não é fácil. Eu falo na perspectiva de filho, eu dei muito trabalho para minha mãe e para meu pai. Alguns de vez em quando alguém vem e pergunta: pastor, é verdade, foi mesmo? Foi. Minha mãe já está no céu, mas ao meu pai você pode conversar com ele e com meus irmãos também. Você vai pegar a ficha toda. Mas só passa 5 minutos, tá certo? Mais de 5 minutos, aí vocês já vão ter coisa demais sobre mim, isso não é bom. Okay? Mas vocês vão ver que eu dei muito trabalho também. Eu levei muita surra. Levei. Não foram poucas, não. Eu dei trabalho. Eu sei que filho dá trabalho, dá todo o trabalho. Mas o Senhor ordena que os mandamentos devem ser conhecidos pelos pais, devem ser ensinados aos filhos. Eu me lembro, e eu quero dizer a vocês isso. Muitas vezes eu dei trabalho ao meu pai e minha mãe para ir para a igreja. Vou confessar uma coisa aqui para vocês, me permitam isso. Na época que ainda havia os Trapalhões, eu queria ficar em casa para assistir os Trapalhões, eu não queria ir para a igreja. Mas minha mãe ia, conversava comigo: mocinho, nada de Trapalhões, Deus foi quem te salvou, vem, Deus, bora. Pegava e ia, amuado, chorando o que fosse, ela me arrastava, meu pai junto e ia. Quantas vezes eu estava no culto e eu dormi no colo do meu pai, eu dormi no colo da minha mãe, eu de um lado e a minha irmã do outro. Mas eles não nos tiravam do ambiente de culto. Eles não deixavam que outras coisas tomassem conta, tirassem a atenção. E foi trabalho. E foi trabalho. Mas por graça e misericórdia de Deus, às vezes aos trancos e barrancos, mas estamos aí vivendo, eu, minha irmã e meu irmão, por graça e misericórdia do Senhor, nos caminhos dele. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes você chora, o coração fica apertado quando você às vezes tem que corrigir, tem que disciplinar. Quando você às vezes olha para um ato dele e diz: eu ensino tanto, eu oro tanto, e ele ainda faz isso. Mas eu quero que fique claro uma coisa para você, de maneira muito especial. Deus usa os filhos para mostrar o que os próprios pais muitas vezes fazem com Deus. E Deus, pacientemente, como Pai amoroso, corrige, instrui e o coloca de novo no seu caminho. Deus é o nosso referencial de paternidade e também de maternidade. A sua paciência, a sua longanimidade e misericórdia para conosco, que deve ser usada também para com os filhos, em amor, em misericórdia e graça, mas também com a disciplina, não esqueçam. Isso também faz parte de graça, a disciplina. Tudo isso faz parte do amor. E nós não podemos esquecer dessas coisas. Inculcar aos filhos essas coisas não é fácil. Os pais não podem fazer isso. Chegar lá no coração e apertar um botãozinho para que haja temor e amor a Deus. Mas você pode compartilhar a palavra de Deus com eles. Vocês podem e devem cercá-los com a palavra de Deus, no dia a dia. Ele tem uma mochila, coloca um versículo lá, cola na mochila dele, coloca um na capa do caderno dele, deixa um lá na frente do computador, deixa na televisão. Usa a criatividade.
Cerca os teus filhos com a palavra, com os mandamentos do Senhor. Faz isso. Eu quero concluir então aqui com algumas aplicações, embora já tenha começado, mas nós devemos conhecer os mandamentos do Senhor. Muito mais, como eu falei, do que conhecer na memória, ter decorado, mas conhecer na prática. Quem é professor, quem está constantemente dando aulas, palestras, sabe disso. Qual é o momento em que você geralmente mais aprende? Quando você está ensinando. Já percebeu isso? Eu gosto muito de uma frase de uma literata chamada Cora Coralina, já falecida, mas uma frase que me chamou muito a atenção, que ela dizia na frase o seguinte: feliz aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Feliz aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Enquanto vocês ensinarem, pais, aos seus filhos, vocês vão continuar aprendendo mais do Senhor também. Vamos fazer isso. Os mandamentos do Senhor não são uma opção para mim e para você. Mandamentos são mandamentos. Não há opção, não há escolha. É obedecer ou obedecer. Embora a proporção seja diferente, mas o princípio aqui é o mesmo. A questão da obediência vindo à bênção. E da desobediência culminando na maldição. O princípio se mantém. Nós não podemos plantar, por exemplo, uma manga e querer que nasça ali uma jaqueira. Não tem como. Não há como. É preciso conhecer para ensinar. E enquanto ensinamos, aprendemos os mandamentos do Senhor. O Senhor reafirma isso nos evangelhos de muitas maneiras. Quando ele deu essa resposta a esse escriba que o testou, quando ele conversou com o jovem rico e com tantos outros, falando sobre os mandamentos do Senhor, que deveriam ser cumpridos. Deuteronômio 30, ele vai falando ali, olha, eles não estão longe de ti, eles não estão além do mar, ou estão tão distantes que você não consiga alcançar. Eles estão perto de ti, da tua boca e do teu coração. Estão perto. Nós temos tantas versões de Bíblias hoje. NVI, Almeida, Revista Atualizada, Almeida, Revista Corrigida. Bíblia da Mulher, Bíblia Teen, da Garotada. Quantas versões? Planos de leitura da Bíblia para um ano. Existem vários. O trabalho é difícil, mas pode e deve ser feito. Muitos pais precisam rever suas agendas. Filhos precisam de tempo, e de muito tempo com os pais, para serem discipulados e aprenderem do Senhor. Eu compreendo, e eu vou falar sobre uma coisa aqui que eu sei que é algo que mexe com o coração de muitos. Eu compreendo que nós vivemos uma economia terrível, uma economia difícil. Eu compreendo que vocês, pais, querem dar o melhor para os filhos de vocês. Vocês querem dar a melhor comida, vocês querem dar a melhor roupa, vocês querem dar a melhor educação formal, melhor escolarização. Vocês querem garantir uma poupança, outra coisa, vocês querem garantir bens ou recursos para que eles tenham depois no futuro. Tudo isso é compreensível, é louvável e deve ser feito. Mas se você está fazendo isso sem ter tempo com eles, você está pecando. Teu filho só vai ter 2 anos uma vez, 3 anos uma vez, 5 anos, 10 anos uma vez. Daqui a pouco o tempo vai passar e você vai olhar e vai dizer: eu não vivi o que deveria viver com meu filho ou com meus filhos. Num dia você acorda e eles estão indo para a escola. Na semana seguinte você acorda e você percebe que eles já saíram de casa e não estão mais lá. Você não vai ter como recuperar esse tempo perdido. Se vocês puderem dar essas coisas, Deus seja louvado. Mas se elas serão dadas ao custo de vocês não terem relacionamento com eles, de não ensinarem a eles os mandamentos do Senhor, eu vou dizer a você, não vale a pena. E você está pecando contra o Senhor. Quanto é que vale o coração do teu filho, da tua filha?
Quanto equivale um caráter segundo Deus para você? Deus deu o seu próprio Filho para que nós fôssemos salvos. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar agora e trocar o relacionamento e a vivência com teu filho por coisas que esse mundo oferece? Nossa vida não é essa aqui. Nossa perspectiva não deve ser as coisas aqui da terra. Dê o melhor que você puder, mas não faça mais além disso. Não faça sacrifícios dos quais você vai se arrepender depois. Porque depois você pode ter um filho, uma filha de sucesso na área profissional, mas alguém longe dos caminhos do Senhor. O que é que você prefere? O que é que você vai querer? Revejam as agendas de vocês. Revejam. Porque o tempo que vocês não vão ensinar aos seus filhos, outros vão ensinar a eles outras coisas que não virão dos mandamentos do Senhor. A TV vai ensinar para eles. A internet. Os colegas de escola vão encher de porcaria os ouvidos deles. De repente você vai chegar em casa e vai ver o teu filho dizendo coisas que ouviu lá fora. Mas e se você não estiver em casa para ouvir isso e para corrigir? Não espere que uma babá faça isso. Não espere que a vovó faça isso. Não é trabalho da vovó. A vovó pode até ajudar, o vovô também, mas não é trabalho prioritário deles. Eles podem auxiliar, mas a responsabilidade é de papai e de mamãe. Revejam as suas agendas. Em último, eu quero falar sobre a questão de culto aqui. Quem tem que ensinar sobre culto aos filhos são os pais. Quem tem que ensinar sobre o que é o batismo são os pais. Quem tem que ensinar o que é a ceia do Senhor são os pais. É isso. Os pais têm que ensinar. Embora a igreja ajude, os pastores ensinem, os presbíteros, os professores de escola dominical, mas a responsabilidade é dos pais, sentar com eles e ensiná-los. Nós precisamos fazer isso. À medida que os filhos vão crescendo, é um esforço grande também, mas os pais também têm que aprender como. Ensinar seus filhos a participarem do culto. É trabalho? É. Dá trabalho? Dá. Mas os pais têm que fazer. De vez em quando, conversando com o pastor Lutero, ele lembra, que Dona Esther, que foi a sua mãe, fazia o seguinte com os filhos, com ele e com os irmãos. Antes de sair de casa, você tem que ir no banheiro, vai agora, bebe água agora, porque na hora do culto não sai. Entendeu, mocinho? Entendeu, mocinho? Uma coisa mais ou menos assim. O que é que eles faziam? Ficavam lá até o final. Quando eu estava num dado lugar, ali junto com outras crianças, se eu fizesse algum movimento para conversar alguma coisa, minha mãe já olhava de longe. Ela estava com a sobrancelha dela. Eu aprendi com ela. A sobrancelha assim. Já dizia, acabou. Estátua, olhando para frente. Dá trabalho, mas tem que ser feito. Não esperem eles chegarem na adolescência para ensinarem como se comportar no culto e como participar do culto, porque vai ser bem mais difícil. Vai ser bem mais difícil. Vocês precisam ensiná-los isso. A adoração a Deus começa em casa. Uma vida consagrada a Deus começa no lar. Não vai começar aqui nesse lugar. Ela começa em casa. A partir dos pais, de pais que amam e que adoram a Deus, os filhos vão ter grande referencial. Sim, um grande padrão, providenciado pelo próprio Deus, para andarem com Ele, para o amarem e para o servirem. E nossa oração é que o Espírito Santo faça com que nossos corações sejam movidos a isso, a sua palavra, para colocar em prática, para clamar por socorro a Ele, para que Ele nos ajude na criação e na educação dos filhos no temor do Senhor. Pais que fazem parte da aliança farão isso, por graça e por misericórdia de Deus. E que Ele nos ajude a todos nisso, por sua graça e por sua misericórdia. Vamos orar? Pai eterno, glorificamos o Teu nome santo e poderoso. Por Tua palavra, por Tua salvação,
Senhor, nos ensina a Te amar. Nos ensina a Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Eu oro e Te peço graça e favor por cada um dos pais e mães aqui nesse lugar. Senhor, nos ajuda a nadar contra a correnteza do mundo. Nos ajuda a nos manter fiéis, Senhor, aos Teus mandamentos, à Tua palavra. Senhor, Tu conheces as dificuldades, as tribulações, as angústias de cada um. E só o Senhor pode auxiliar a cada um devidamente, porque o Senhor tem tudo aquilo de que nós precisamos para nos socorrer em tempos de dificuldade. Senhor, eu quero Te rogar pelas casas onde os pais estão tendo muito trabalho com seus filhos. Talvez pais e mães que estão chorando porque os seus filhos estão longe dos Teus caminhos. Outros porque talvez mesmo na igreja, mas são tão frios, estão tão distantes. Às vezes vêm, mas com tanto esforço. Eu Te peço misericórdia por eles, Senhor. E também misericórdia pelo coração desses filhos. Senhor, ajuda-os. Que o Teu Espírito Santo mova esses corações para a glória do Teu nome. Te peço assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.